Olá, muito boa tarde, meu povo de Deus. Hoje é sábado, né? 10 de fevereiro de 2024, 14 horas em Guaçucê. E você sintonizou a melhor, Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. E está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja. Fique ligadinho aí na nossa programação para você não perder nada. Hoje nós temos como tema, meus queridos ouvintes, amar para viver bem a liturgia. Eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues estaremos com você até às 15 horas. Fique conosco, participe por telefone ou deixando a sua mensagem no WhatsApp no 088 981 714271. Aqui você pode deixar o seu pedido de oração, oferecer uma música para um amigo, que coisa maravilhosa, né? Deixando também a sua mensagem para nós, que fazemos parte da grande família Rádio JC Guaçucê. O que você está achando do programa? Sugestões de tema, o que devemos mudar no nosso programa e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. E agora, voltando o nosso pensamento ao Senhor, a gente pode pedir a Ele saúde, força, sabedoria, que Ele possa fazer de nós um instrumento da sua paz, né? Que possamos também estar pedindo perdão a Ele pelas vezes que não buscamos essa paz, né, meus irmãos, na nossa vida. Muitas vezes nos falta amor, nos falta humildade. Pois é, e é importante que a gente lembre que o mais importante na nossa vida é o amor de Deus, né? O melhor jeito de começar o nosso programa hoje é dizendo assim, essa oração tão poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Não mude de sintonia. Está chegando aí o nosso irmão José Rodrigues para dar continuidade ao nosso programa. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Amar para viver bem a liturgia. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. E já vamos pedindo a intercessão de Santa Escolástica, santa que celebramos hoje. Então, meus amados irmãos, o que é a liturgia? A liturgia é o culto sagrado que os antigos levitas ofereciam a Deus e que hoje é prestado pelo próprio Cristo, que se fez sacerdote e vítima de nova e definitiva aliança, estendido até os nossos dias pela celebração eucarística, que, unindo o nosso sacrifício ao de Cristo, nos faz também hóstias vivas. A liturgia católica instituída por Jesus visa celebrar, ou seja, tornar célebre, dar importância, honrar, exaltar em comunidade a Santíssima Trindade de modo especial e celebrar os santos mistérios. O Concílio Vaticano II, através da Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium, expôs de modo admirável o que é a liturgia e como ela deve se realizar. Na liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo ainda anuncia o Evangelho e o povo responde a Deus, ora com cânticos, ora com orações. Pela liturgia, a Igreja celebra o mistério de seu Senhor, até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A liturgia é uma ação sagrada, com ritos, na Igreja e pela Igreja, pela qual se realiza e se prolonga a obra sacerdotal de Cristo,
para a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Sacrosanto Concílio, parágrafo 7. Assim, para celebrar bem a liturgia, é preciso ter uma profunda noção do que é o cristianismo, o conhecimento da história da salvação, da obra de Cristo e da missão da Igreja. Sem isto, a liturgia não pode ser bem compreendida e amada, e pode se transformar em ritos vazios. Então, meus amados irmãos, aqui já vem a nos dizer que se nós não conhecemos bem o mistério da salvação, se não conhecemos bem a história da salvação, nós não vamos poder viver bem a liturgia e podemos cair na armadilha de celebrar ritos vazios, porque só se ama aquilo que conhece. E se nós não conhecemos bem a história da salvação e a obra que Cristo realizou e a missão da igreja, nós vamos estar celebrando ritos vazios, como os fariseus e os levitas faziam no tempo de Jesus, que tanto Jesus falava e os acusava, que eles tinham esvaziado os mandamentos de Deus para simplesmente celebrar tradições humanas. A liturgia é a própria história da salvação em exercício, já que nela se celebra tudo o que Deus realizou ao longo dos séculos para salvar os homens. Jesus nos revelou plenamente o Pai e ensinou-nos a comunicar com Ele. Ele é a ponte entre nós e o Pai. Ele é o caminho, o sacerdote único que apresenta a Deus as nossas preces. Hebreus capítulo 5, versículo 7. É por isso que nas celebrações litúrgicas fazemos todas as ofertas a Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo em seu nome. A liturgia participa do grande desejo de Jesus. Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco, até que ela se cumpra no reino de Deus. Lucas capítulo 22, versículos 15 e 16. Na liturgia, a Igreja celebra principalmente o mistério pascal, pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1067. É o mistério central da vida de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, para nos salvar. A Páscoa dos judeus, onde celebravam a saída gloriosa do Egito, foi apenas uma prefiguração da Páscoa de Cristo, a verdadeira passagem da morte para a vida. Quando a liturgia faz memória desses mistérios, ela os torna presentes, traz para o momento atual esses acontecimentos da salvação e renova a nossa redenção. Ainda nos indica o futuro, a construção do reino de Deus. O divino sacrifício da Eucaristia se exerce a obra de nossa salvação, de nossa redenção, contribuindo do modo mais excelente para que os fiéis em sua vida exprimam e manifestem aos outros o mistério de Cristo e a genuína natureza da verdadeira Igreja. Sacrosanto Concílio, parágrafo 2. Pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra da salvação, a obra da nossa redenção. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1069. Por meio dela, Jesus Cristo exerce o seu munus sacerdotal, onde é realizada a santificação do homem
e o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Por isso afirmou o Vaticano II que toda a celebração litúrgica, como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja, é a ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Sacrosanto Concílio, parágrafo 7, e Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1070. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que a celebração é onde Jesus Cristo exerce o seu mundo sacerdotal na pessoa do sacerdote, ou seja, persona Cristo, sacerdote. A santificação do homem e o culto integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros da Igreja. Ou seja, é onde nós nos tornamos outro Cristo, para que quando sairmos da celebração eucarística nós possamos anunciar com a nossa vida, com a nossa mudança de vida, com a nossa conversão, para que os nossos irmãos vejam em nós, em nossa vida, na nossa família, no nosso lar, o sinal de Cristo. Ou seja, que Cristo está presente. Não é simplesmente uma celebração vazia, mas que eu, como cristão, busco viver o ensinamento de Cristo, viver os mandamentos. É isto que nós devemos fazer, viver a liturgia no nosso dia a dia. E como era a liturgia no primeiro século? Então, a liturgia no primeiro século se desenvolveu com o ensino dos apóstolos por onde passavam. Já nos primórdios da Igreja, começaram a compreender os sacramentos instituídos por Jesus, uma vez que eles têm clara fundamentação nos evangelhos e cartas dos apóstolos. O batismo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Crisma, Atos 8, versículos 14 a 17, Eucaristia, Lucas 22, versículos 19 e 20, Mateus 26, versículos 26 a 30, Marcos 14, 22 a 26, 1 Coríntios 11, 23 a 25, Confissão, João 20, 22, 23, Ordem, Lucas 22, versículo 19, Unção dos enfermos, Tiago, carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 e 15, e matrimônio, Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, e aos poucos foram entendendo o seu significado. A celebração da Eucaristia foi celebrada desde o início aos domingos. São Justino, Marte, do ano 165, escreveu: Reunimo-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Apologia, parágrafo 1. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí São Justino, que nos escreve. São Justino viveu no ano 165. Reunimos-nos todos no dia do sol, ou seja, o domingo, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Santo Inácio de Antioquia, mártir, que viveu no ano 107, disse:
Aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Carta aos Magnésios. Então, meus amados irmãos, nós já vemos aí São Justino, Santo Inácio de Antioquia. Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência, para dar a Deus ação de graças e louvor, pois quando vos reunis com frequência, abatem-se as forças de Satanás e desfaz-se o malefício pela vossa união na fé. Nada melhor que a paz que aniquila toda guerra de poderes terrestres e celestes. Carta aos Efésios 13, linha 1 e 2, página 45. Essa carta aos Efésios é a carta à igreja em Éfeso, não é a carta aos Efésios da Sagrada Liturgia, não, da Bíblia, não. Viu, meus amados irmãos? É o bispo escrevendo, Santo Inácio de Antioquia escrevendo para a igreja que se encontrava em Éfeso. Então, carta aos Filadélfios, vários documentos, ou seja, essa carta aos Filadélfios, parágrafo 4, linha 1, da página 72, diz o seguinte: sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia, porquanto uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, o cálice para a união com seu sangue, o altar, assim como é o bispo, junto com seu presbitério e diáconos. Ou seja, como diz um santo da nossa igreja, onde está o bispo, aí está a igreja. Então, vários documentos do primeiro século nos ajudam a conhecer a vida dos primeiros cristãos neste tempo. Um deles é a Didaqué, ou seja, é considerado o primeiro catecismo da Igreja Católica, Didaqué. Está lá também naquela coleção de livros que sempre consultamos, né? Ou também chamada Doutrina dos 12 Apóstolos. É como um antigo manual da fé cristã que deve ter sido escrita entre os anos 90 e 100, na Síria ou na Palestina ou em Antioquia. Os antigos padres falavam muito da Didaqué, o que lhe dá um valor essencial, especial. Trata-se de um pequeno tratado moral para os catecúmenos, um antigo ritual litúrgico que traz instruções relativas à vida comunitária. A Didaqué foi encontrada em 1873 com duas cartas do Papa São Clemente Romano e a Epístola de Barnabé, na biblioteca do Hospital do Santo Sepulcro, em Constantinopla, pelo arcebispo grego Filoteu Brienius. Fala sobre o batismo, a Eucaristia, o domingo, a escolha dos bispos, presbíteros e diáconos, já no primeiro século. Quanto ao batismo, batizai assim: depois de terdes ensinado o que precede, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, em água corrente. Se não existe água corrente, batize-se em outra água. Se não pode ser em água fria, faze em água quente. Se não tens bastante de uma ou de outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, jejum, o que batiza, o que é batizado e outras pessoas.
Então, meus amados irmãos, nós vemos aí na Didaqué, parágrafo 7, linhas de 1 a 14, página 30, falando sobre os sacramentos, em especial aqui destacado sobre o batismo. E aí nós vemos a explicação porque é que hoje nós, cristãos católicos, batizamos derramando água 3 vezes na cabeça e não no rio ou no açude ou no lago, conforme se faz numa piscina. Porque aqui já diz que se não tiver suficiente, batiza derramando água 3 vezes na cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está aí a explicação. E é conhecendo assim, por isso que eu sempre falo da patrística, porque lá está a base, o ensinamento dos apóstolos, os mais recentes, ou dos discípulos dos apóstolos, que foram quem escreveram, aqueles primeiros padres que defenderam a igreja contra as grandes heresias e foram desvendando-nos os mistérios da nossa fé, desbravando toda aquela carga de perseguição e assim pôde chegar até os dias de hoje, a celebração da liturgia como nós a conhecemos. Então, por isso que é tão importante conhecer para que nós possamos amar e amando nós possamos viver bem a liturgia, celebrar este santo mistério. A Eucaristia sempre foi o ponto alto da fé dos cristãos. Reproduz a Santa Ceia tomada por Jesus com seus apóstolos e que lhes ordenou: fazer isto em memória de mim, e que os discípulos chamavam de fração do pão, celebrada especialmente no domingo. Logo eles foram entendendo a palavra de Jesus: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Logo se firmou este sentido místico da Eucaristia. São Paulo escreveu: o cálice de bênção que consagramos não é o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Jamais os cristãos deixaram de ter essa certeza, já no começo do século II. Santo Inácio de Antioquia escreveu: a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, a carne que sofreu pelos nossos pecados, a carne que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Carta aos Esmirnenses. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí que este é o sagrado mistério que nós cremos. A Eucaristia que nós comungamos é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está presente em corpo, sangue, alma e divindade. A Eucaristia, como entendida acima, constitui uma afirmação dogmática que nenhuma religião atingiu e que, por isso, distingue o cristianismo de todas as outras religiões conhecidas. Então, meus amados irmãos, agora é tempo de um pequeno intervalo e já retornamos para a nossa conversa sobre a liturgia, amar para viver bem a liturgia. Então, meus amados irmãos, já retornamos do nosso pequeno intervalo, falando sobre amar para viver bem a liturgia. Então, o que é essencial na liturgia? Segundo o Ilquete, a liturgia é, acima de tudo, comunhão com Jesus Cristo. Cada celebração litúrgica, e não apenas a Eucaristia, é uma pequena festa pascal. Jesus celebra conosco a passagem da morte à vida, abrindo-a a nós. A celebração litúrgica mais importante era a liturgia pascal, que Jesus celebrou com os seus discípulos na sala de jantar.
na véspera de sua morte. Os discípulos pensavam que Jesus ia libertar Israel do Império Romano, como outrora Deus o libertou do Egito. Jesus celebrou, porém, a libertação de toda a humanidade do poder da morte. Antes, fora o sangue do Cordeiro que preservou os israelitas do anjo da morte. Agora seria ele próprio, o Cordeiro, cujo sangue salvaria a humanidade da morte. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus são um testemunho de que se pode morrer e, apesar disso, voltar à vida. Este é o conteúdo próprio de cada celebração litúrgica cristã. O próprio Jesus comparou a sua morte e a sua ressurreição com a libertação de Israel de escravidão do Egito. Por isso, a ação redentora da morte de Jesus é designada por mistério pascal. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele que é ao mesmo tempo o sacerdote, é também o cordeiro, é a mesa do altar, é Jesus, é ele que faz tudo e que celebra a liturgia, oferecendo este culto divino a seu Pai, o nosso Deus, Deus que é Pai. Então, a importância de viver bem a liturgia, nós vemos por aí. Nós vemos que, conhecendo esse mistério, conhecendo a Eucaristia, conhecendo a nossa fé, nós vamos dar grande importância e valor para viver bem essa liturgia. Então, o povo católico tem muitas dúvidas sobre a liturgia e muitos desconhecem o seu sentido e toda a sua riqueza. Para conhecer a liturgia não basta conhecer os ritos e as rúbricas, ou seja, as normas das cerimônias litúrgicas. É preciso se aprofundar na figura do Cristo sacerdote, nos sacramentos e no mistério da Igreja, através da qual Cristo continua a sua missão de salvar a humanidade. Então nós vemos aí, meus amados irmãos, já neste parágrafo, que a importância de conhecer a nossa fé, não só os ritos litúrgicos, mas a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os sacramentos, o mistério da Igreja. Então nós vemos aí a beleza, a riqueza de cada rito da celebração. Desde a mais remota antiguidade, o homem buscou formas de se comunicar com a divindade. Isto em todos os povos, seja através de danças, músicas, usando elementos da natureza como flores, plantas, animais, frutas, etc. É uma tendência inata do homem. O ser humano gosta de celebrações. Celebramos aniversários, casamentos, bodas, formaturas, vitórias conquistadas. Tudo isto acontece também espontaneamente no campo da fé, para se comunicar com Deus que se revela ao homem. Então, as Sagradas Escrituras nos mostram que desde o Antigo Testamento, o povo judeu celebrava ricamente a liturgia. Deus estabeleceu uma aliança com esse povo através de Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, dos profetas, etc. E esse povo respondia então a Deus mediante um culto de louvor e de adoração de maneira rica e muito criteriosa. A tribo de Levi, os levitas, foi escolhida por Deus para prestarem os serviços religiosos. Daí saíam os sacerdotes nesta aliança. Deus propõe ao povo as suas leis a serem observadas e em contrapartida promete ao povo caminhar com ele, socorrê-lo e libertá-lo em suas necessidades. Então nós vimos aí que a tribo de Levi era de onde Deus escolheu os sacerdotes. A tribo de Levi foi escolhida para o serviço religioso.
Hoje, no mundo atual, não temos como escolher um povo ou uma família para este serviço. Então, Deus chama a cada um que Ele quer para o serviço religioso. Infelizmente, acontece também aqueles que vão para o serviço religioso, como sacerdotes, que não têm esta vocação, chamado, mas que acabam indo por escolha, porque gosta, porque ama a igreja, acha que deve servir a igreja como sacerdote. E nós sabemos que nós podemos servir a igreja como irmãos, como pai, como filhos, como membros da igreja, nas pastorais, nos movimentos de serviço. E simplesmente não é simplesmente ir para o serviço sacerdotal ou uma vocação religiosa que vai fazer ou diminuir o nosso serviço na igreja e para a igreja. Então nós podemos servi-la de várias maneiras. Aqui Deus escolhia da tribo de Levi os seus sacerdotes. Hoje Deus nos chama, cada um de nós, para o serviço de maneiras diferentes, uns como os leigos, nas pastorais, nos movimentos de serviço, e outros com vida religiosa consagrada, ou sacerdotal. Também temos os diáconos, que são homens casados, pais, que vão servir mais de perto a igreja. Então, a liturgia do Antigo Testamento foi a forma que o povo encontrou para dar a sua resposta a Deus e celebrar a sua presença. Assim, o povo ia ao templo que Jesus tanto valorizou, à sinagoga e mesmo em família, para orar e ouvir a sua palavra e celebrar o seu Deus, o qual escolheu Israel como a sua esposa. A lei e os profetas, os salmos e os demais livros sapienciais tiveram grande importância nestas celebrações e ainda tem hoje. O próprio Jesus cantou os salmos na última ceia. Veja algumas citações que se referem à liturgia. Moisés aspergiu com sangue a tenda e todos os utensílios do culto. Hebreus capítulo 9, versículo 21. Contemplados os dias do seu mistério, liturgia, Zacarias voltou para casa. Lucas 1, 23. Celebravam eles, os primeiros discípulos, a liturgia em honra do Senhor. Atos 13, versículo 2. A liturgia em todos os tempos é o culto público que o povo presta a Deus. Podemos dizer que é um diálogo entre o povo e Deus. O povo celebra os mistérios de Deus, Deus se entrega como dom ao povo. E este, acolhendo o dom de Deus, responde a Deus com louvor e canta as suas maravilhas. A liturgia é o culto sagrado que os antigos levitas ofereciam a Deus e que hoje é prestado pelo próprio Cristo, que se fez sacerdote e vítima da nova e definitiva aliança, estendido até nossos dias pela celebração eucarística, que, unindo o nosso sacrifício ao de Cristo, nos faz também hóstias vivas. Então, meus amados irmãos, este tema hoje tem fundamental importância. Nós iremos iniciar agora, nesta próxima semana, um tempo rico em nossa igreja, a preparação para a Páscoa do Senhor, a Quaresma, e conhecendo bem os mistérios, a celebração litúrgica que celebramos, nós vamos amar cada vez mais e também conhecendo nós vamos poder viver bem essa liturgia. Nós vamos ver no sábado de Aleluia aquela liturgia linda e comovente, encantadora,
onde nós celebramos a renovação do nosso batismo e onde nós vemos a aliança de Deus com o povo. Deus conduzindo o povo judeu, se mostrando, se revelando ao povo judeu de uma maneira única. Nós vemos todo o cuidado, o amor de Deus por cada um de nós. Nós sentimos todo o encanto, todo o cuidado, todo o zelo de Deus por cada um de nós nessa liturgia. Eu digo isso, meus amados irmãos, porque depois que eu comecei a conhecer um pouco mais a igreja, eu nunca mais vi essa celebração do Sábado Santo, do Sábado de Aleluia, onde nós renovamos as promessas batismais, onde tem toda aquela beleza litúrgica, todas aquelas leituras. Nunca mais eu vi da mesma forma. Eu sou tomado de uma emoção tão grande, porque eu vejo o cuidado de Deus. Deus conduzindo o seu povo em direção a Ele, em direção à terra prometida, em direção à salvação. Que é isto que Jesus nos trouxe até nós, a salvação. Então, é uma riqueza imensa que eu não tenho nem como mensurar em palavras. Então, na liturgia, a igreja celebra principalmente o mistério pascal pelo qual Cristo realizou a obra da nossa salvação. Nós vemos isso em cada celebração da Eucaristia. Então, é essa a importância de se amar a liturgia, de conhecer para poder viver bem. Então, não se ama o que não se conhece. Podemos dizer que esta acaba sendo uma verdade dificilmente contestada, especialmente em relação ao assunto que estamos tratando, a Sagrada Liturgia. Só poderemos amar verdadeiramente a Santa Liturgia se a conhecemos. Então, nós devemos buscar, meus amados irmãos, conhecer bem essa liturgia para que nós possamos vivê-la no nosso dia a dia e amar a liturgia, amar aquilo que celebramos. Então, o Catecismo da Igreja Católica é bastante claro ao definir a liturgia eucarística como algo sublime e divino. A Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os mistérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam, pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, todos os demais sacramentos, tudo o que nós celebramos, as tarefas apostólicas, se ligam à árvore da vida, Jesus Cristo. Jesus já disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, todas essas palavras de Jesus é que faz com que nós possamos viver bem essa liturgia, essa Eucaristia, porque sem Ele nada podemos fazer. E nós somos os ramos ligados à videira verdadeira que é Cristo. Ou seja, nós obtemos toda a força, o conhecimento necessário de Cristo Jesus na hóstia santa, na Eucaristia. A Santa Missa é banquete porque comungamos do corpo e sangue do Senhor, mas é também o mesmo sacrifício da cruz, onde nosso Senhor entregou-se em remissão dos pecados da humanidade, como o Cordeiro sem mancha que deveria ser oferecido na Páscoa judaica. Atos 8, versículos 32 a 33 e Isaías 53, versículos 7 e seguintes. Então, portanto, a Santa Missa é um grande banquete sacrificial, onde nos deparamos frente aos santos mistérios da paixão,
morte e ressurreição do Senhor, onde nos encontramos com o Deus vivo e verdadeiro. Na Santa Eucaristia, o Senhor ressuscitado está verdadeiramente presente em corpo, sangue, alma e divindade. O pão e vinho são transubstanciados em corpo e sangue do Senhor. É o Senhor entre nós, na Santa Missa, vivenciamos os santos mistérios. E que grande mistério vivemos na Santa Missa. Então, meus amados irmãos, nós celebramos estes mistérios, a paixão, a morte e ressurreição de nosso Senhor. É um banquete porque o próprio Cristo se dá como alimento, mas é também presentifica. Eu gosto dessa definição de Dom Henrique Soares, né? Presentifica, ou seja, traz presente ali naquele instante, naquela celebração, a paixão, entrega de nosso Senhor, a sua morte na cruz e também a sua ressurreição, para que assim nós possamos contemplar esse grande mistério e poder nos unir neste sacrifício e assim crer que Jesus é presença no meio de nós e também a nossa realidade futura, porque Cristo se entregou para nos reconciliar com o Pai e nos abrir o céu. Então, este é o mistério que nós celebramos. Infelizmente, não dá para contemplar tudo o que nos explica os documentos da igreja, tudo o que é relativo a este mistério, a celebração litúrgica, mas acredito que deu para saborear um pouco desse mistério que celebramos. Então hoje, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, ó, eu voltando no tempo aqui, 10 de fevereiro nós celebramos Santa Escolástica e o evangelho de hoje é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui a segunda multiplicação dos pães de nosso Senhor Jesus. E aqui nós devemos ter um cuidado, porque muitos seguidores da teologia da libertação vão dizer que simplesmente houve uma partilha, mas não foi só isso. Meus amados irmãos, aqui nós vemos verdadeiramente a ação de nosso Senhor Jesus Cristo, multiplicando os pães, multiplicando os peixes.
E nós vemos aí também que eram 7, ou seja, a perfeição. Deus é perfeição. E nós também podemos inferir aqui que Jesus abençoando os pães deu graças, ou seja, Jesus rende graças a Deus Pai todos os dias. E aquele pão abençoado sacia a multidão. Então, meus amados irmãos, nós devemos ir celebrar a liturgia para que assim nós possamos sair alimentados, saciados com os mistérios sagrados, com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se dá em alimento. Então, ele é o verdadeiro alimento, alimento espiritual para nós, para que nós possamos ter força para enfrentar as batalhas do dia a dia, para dizer não ao pecado, à tentação, para que assim nós possamos ir nos aproximando cada vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ir nos fortalecendo espiritualmente para que possamos resistir ao pecado, à carne, ao demônio e ao mundo. Meus amados irmãos, rezemos uma Ave Maria pelos bispos do mundo inteiro, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo, Dom Geraldo, e aí você pode citar o nome do seu bispo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco, Padre Francisco Leiva. E você, meu amado irmão e ouvinte, possa citar o nome do seu pároco, para que assim rezando esta Ave Maria, possamos pedir a intercessão de Santa Escolástica, da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, Padre Pio, e dos nossos grandes santos, luzeiros que luzem para nós a vivência com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Chegamos ao final do programa de hoje e a você que participou conosco, nosso muito obrigado. Espero que você tenha aprendido mais sobre a nossa igreja. Lembrando que amanhã é domingo, né? É dia de irmos à igreja, é dia de agradecer a Deus todas as maravilhas, todas as bênçãos derramadas sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, né? Jesus é fiel a todos aqueles que rezam com fé. Então vamos seguir esse caminho de salvação que é Jesus Cristo. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana. Não mude de sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Encerramos então com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.